estamos aqui para aproveitarmos o tempo, né? Vamos aproveitar o tempo, nosso tempo, o tempo que Deus nos concede de aprendermos aquilo que realmente é verdade, edificante e é concreto. Isto, nós vamos ler a Bíblia. Aí na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Nós temos cântico de vitória. Cântico de vitória, não é? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos para Eclesiastes, pregando. Eclesiastes capítulo 7, verso 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Senhor Deus, nós estamos mais uma vez ocupados aqui na tua casa. Sabemos que esta é a melhor ocupação que uma mulher, uma moça, uma criança, um menino, não é? Uma menina, um rapaz, um varão pode ter nessa terra. Ocupado nos negócios do Senhor, na casa do Senhor. E o lar e o dia a dia ser uma extensão disto. Nós pedimos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão, que o que vamos tratar seja de eficaz poder em favor de todos. Nós temos esta convicção. Nós estamos certos de que temos crido de uma maneira correta. E por isso nós desejamos viver aquilo que temos crido. Pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos corações limpos, corações puros, espíritos retos, caráter limpo, forte, crença definida. Isso caracteriza o verdadeiro cristão. E nós pedimos isto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Pois bem, aqui nós temos a continuação disso que tem se tornado quase que um assunto nacional, né? Está indo
as partes já, por várias partes. Algumas perguntas encabeçarão o estudo de hoje. Como disse, às vezes você tem uma pergunta racional, que combina com o assunto, né? Se não tiver, se não combinar, não tem como responder aqui dentro desse assunto. Mas aqui está: sou casada, separada do marido, desquitada, divorciada, tenho uns 25 anos, não sei se ela tem 25 anos ou tem uns 25 anos que isso aconteceu. Tem uns 25 anos, Eu queria saber se eu posso casar de novo, sendo com um irmão. A outra é essa: qual é a condição em que uma moça da mensagem pode namorar um irmão divorciado? Bom, vamos procurar encaixar, desde que o assunto está plenamente relacionado a casamento. Essas duas perguntas estão na condição legal do casamento. Elas estão encaixadas na condição legal do casamento. Eu não tenho escritura para isso. Eu não tenho mensagem para isto. A irmã da primeira pergunta, que é divorciada, se eu tiver que responder só publicamente o seu assunto, eu direi: nenhuma condição você tem, de acordo com a Bíblia, de acordo com a mensagem. Publicamente eu não posso responder de outra forma. Agora, essa segunda diz, completando ainda a primeira: eu não tenho mensagem, a mensagem em que o irmão Branham diz isto. Agora, pessoas de confiança nos transmitiram, bem, eu não sei quem disse, nem quando disse, parece que eu não estava presente. Eu não ouvi isto. Que uma irmã nos Estados Unidos já havia se casado 4 vezes. E que ela fez essa pergunta para o irmão Branham, se ela podia casar novamente. O irmão Branham disse: olha, você vai e ouve minha fita, então é o que eu digo. Você leia Casamento e Divórcio. Todas as irmãs, todas as moças, todas as senhoras, todos os lares que creem no profeta deveriam ter a mensagem Casamento e Divórcio, para assim evitarem de caírem em certas circunstâncias futuras, não é? Comprometedoras. Então, eu estou, quer dizer, é uma coisa de terceira mão, né? Então, aquela irmã foi e ouviu a fita do irmão Branham. O irmão Branham disse: você ouve a minha fita, o que Deus te mandar, você faz. E ela voltou e disse: olha, irmão Branham, Deus falou para mim na sua fita que eu deveria me casar pela última vez, não fazer nunca isso mais. E que o irmão Branham disse que foi a única semente eleita que ele encontrou naquele vale. Agora, como eu estou dizendo, se eu tenho que responder ao pé da letra, não há nenhuma condição para a mulher casar, tendo o marido vivo. Aqui, em segundo plano, vem: qual a condição em que uma moça da mensagem pode namorar, casar-se com um irmão divorciado?
Bom, a primeira condição, legal, é aquela legal, então seria a parte social da coisa, religiosa, né? É que ele deve ser, antes de tudo, no seu caso, deve ser julgado. Ele deve ter documento de divórcio, ser livre diante da lei e declarado publicamente livre diante da igreja. Aí só aí então é que você poderia pensar em casar-se. Eu digo sempre como o irmão Branham disse, não importa quanto isso me ofenda, mas eu só posso responder aquilo que é correto. Então, esse homem, de acordo com a Bíblia, ele seria declarado livre. Foi tirada a dracma dela. Então ele está livre para casar. Diante da lei, nenhum pastor declararia um irmão livre para se casar sem que ele tivesse já a carta de divórcio. Diante da lei. Mas não é só isso que libera um homem para se casar. O caso dele deve ser julgado segundo a palavra. Deve ter testemunhas. Porque caso contrário vai virar aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos e está acontecendo já no Brasil. Agora, depois disso, então, segue-se as condições normais de um casamento. Ele é solteiro para todos os efeitos. Então você não deve namorar um homem casado. Se ele não foi declarado livre publicamente, ele é casado. Você não deve namorar aquele homem, com pena de sofrer as consequências. Isso sempre foi ensinado aqui. Agora, depois disso segue-se as condições normais de um casamento. Porque agora, então, ele é um homem solteiro, livre. As condições normais você conhece. Todo tempo que você orar é pouco. Todo tanto que você orar é pouco. Muito especialmente um homem divorciado. Porque mesmo ele passando no julgamento, normalmente é a mulher que leva a má fama. Mas precisa saber se realmente aquilo, só o trono branco é que vai dizer naquele dia. Às vezes até a mulher prostituiu mesmo, deu razões para ser repudiada e ele ficar livre. Mas só lá no trono branco é que vai saber se realmente ele estava livre. De forma que o homem tem como, porque casamento, divórcio, disse ele pode, ela não, mas ele pode. Então o homem tem como. Se a luta é desigual, quem a colocou desigual foi Deus, não fui eu. Ele tem como. Agora, se ele vai usar disso ilegitimamente, é problema dele. Eu posso ser condenado por 1 milhão de coisas, mas menos por ensinar errado. Deus vai me segurar até o fim. Vou responder por erros pessoais, por ensinar errado. Tenho confiança em meu Deus que eu nunca vou responder. Então, nesse ponto aí, se vocês nunca devem tomar ninguém, por exemplo. Se a pergunta tenta alvejar alguém, então lembra daquilo que o irmão Branham disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho, talvez pior. Há muitas perguntas que são capciosas, que elas tentam alvejar pessoas dentro do rebanho, porque muitas pessoas conhecem, existe a possibilidade de haver isso, né? A pessoa fazer uma pergunta para servir para outra. Muitas delas com boa intenção,
procurando ajudar, salvar a pessoa, é por amor. Agora outras não, são perguntas capciosas. Eu creio que não existe isso no nosso meio. Quando é uma pergunta capciosa, a gente parece que percebe, não é? E dá a resposta que merece ou então não responde. Então, depois desse fator aí, dessa condição indispensável, se você é minha filha, eu tenho que dizer isso para você. Eu daria esse conselho para minha filha. Não se enrede com esse homem, por melhor que ele seja, antes que ele seja declarado livre. Porque assim é a Bíblia. Não importa as suas circunstâncias. Agora, depois disso, segue-se todas as condições e cuidados de um casamento normal. É o que nós estamos estudando. Porque você vai ter sempre, às vezes, casando na lei e na igreja, está sujeito a um casamento neurótico. Quanto mais um casamento que você vai enfrentar com uma consciência sem a devida estabilidade, sem o devido apoio. Porque se tem uma coisa que precisa de apoio aqui nessa terra, é a consciência. Desde que seja o apoio correto. Um apoio como você tem tido. Um apoio que você vê que não torce a Escritura. Não é, irmãos? Então a sua consciência deve descansar nisso. Passou disso, minha filha, meu filho, a responsabilidade é sua. Lá diante do trono não vai adiantar você acusá-la, nem ela te acusar. Todos são iguais diante de Deus. Agora, o estudo continua encampando, não é? Esse assunto nós vamos ter agora lucidez, não foi? Foi lucidez, não é? Nós fomos até a fidelidade já, não foi? Quem se lembra? Fidelidade? Estudamos fidelidade, não? Não? Ah, quem que está lúcido? Como é que é? Estudamos fidelidade ou não? Agora eu quero ter certeza. Hoje são quantos? 17? 17? O último estudo parou que dia? Dia 3? Dia 3, está anotado. Dia 3 de 10 de 93. Então agora que nós vamos entrar na fidelidade. Ah, então tá bom. Aí tá certo. Ali, o caderninho está anotado ali, ó. Dia 3 de 10 de 93, por quanto domingo passado eu não estava aqui. Fidelidade. A palavra em si já diz tudo, não é? Ela já diz, ela fala do voto, não é, que é feito aqui, aquele voto. Ser fiel até que a morte se separe. Agora, o voto é sempre bem intencionado, na hora. Eu não acredito que ninguém tenha feito um voto aqui com segundas intenções. Naquele tempo que a gente tentava até salvar uma moça de um mau casamento, eu lembro de uma pessoa que nós tínhamos aqui, e eu atravessei, e outros incentivando, e eu via o que ia acontecer. Parece que aquele rapaz já casou pensando assim: vai ser o último dia que eu vou na igreja. E foi de fato. Assim que ele se casou, levou a irmãzinha, e até ontem não apareceu mais. Tem uns 12, 15 anos, não é? Há pessoas que pode acontecer, mas eu não acredito assim que
que haja um moço, uma moça que faça um voto já com a intenção de ser infiel. Ele pode ter o vírus da infidelidade, ser um homem volúvel, levado. Você sabe, há homens que não sabem discernir, estabilizar as suas vidas, e eles são também mariposas, pousa aqui, pousa ali, borboletas, não é? Eles são muito vulneráveis em sua personalidade, em seu caráter. E é natural que um homem veja diariamente mulheres mais bonitas do que a sua. Mulher veja homens mais aparentes, mais atraentes do que seu marido. É normal, é natural. E há pessoas que são levadas dessa forma, são levianas. Tudo que vê lhe atrai. Atrai a atenção, está sempre admirando o belo, o mais bonito. Sempre as coisas bonitas lhe chamam a atenção demais. E talvez essas pessoas tenham o vírus da infidelidade, que é uma companheira assim de mãos dadas da leviandade, né? A pessoa leviana. Ela não está bem querendo desprezar sua mulher, aquele homem não está querendo desprezar, não está querendo abandoná-la. Mas na sua personalidade, no seu espírito, no seu caráter, ele acha que pode fazer tudo que aquilo não afeta o seu casamento. E vice-versa, também há mulheres assim, levianas, que são atraídas facilmente pelo mais vistoso, pelo mais atraente. Então, esse fator, evidentemente, se desprende dos dois primeiros. Quais foram os dois primeiros? Você que anota aí. Quais foram os dois primeiros? Vamos ver? A escola é um estudo, é uma escola, e a gente fica, assim, gratificado. Eu comecei parece que precisar de água aqui no púlpito, mas acho que se deixar um pouquinho d'água para mim aqui agora vai ser bom. Eu não peço água lá na montanha, mas às vezes no púlpito eu tenho que pedir. Encontrou ele? Quem encontrou? Atração entre o sexo, que é biológico, né? E amor. Muito bem, muito obrigado. Então, veja, esse assunto, fidelidade, se desprende dos dois primeiros. A fidelidade é como aquela de Deus. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Então se casa com o vírus da fidelidade. Vamos dizer que isso é um vírus, não é? O vírus da fidelidade. Então ele independe até mesmo de amar. O que acontecia no casamento antigo. Pode uma mocinha de 18 anos, como minha mãe era, meu pai chamava, ela tem um dentista aí, coisa e tal, viúva, assim, e mandou o compadre fulano falar que quer casar com você, e chama esse homem e marca o casamento, e ela casa e depois mantém-se fiel a ele até depois da morte, nunca mais casar. Ficar viúva com 23 anos. Então, isso era normal, não é que minha mãe foi um pássaro raro. Era o espírito da era, da hora que o
a humanidade estava vivendo. Existiam mulheres falsas. Naquele tempo elas morriam na cama, eram atiradas, esfaqueadas. O homem tinha que matar para salvar sua honra. Era assim. E ele não é, uma vez comprovado, ele não era nem preso mesmo. Isso explica muito facilmente. Aliás, vocês, senhoras aqui, entendem perfeitamente isso aí. Olha, quer saber? O meu casamento durou e vai durar. Eu serei fiel independentemente de quaisquer outras condições. Eu creio que essa é a formação que vocês têm. Porque motivos surgem demais, não é? E essa é a era dos motivos, é a condição do tempo, motivos, circunstâncias, razões. Então, a gente não pode passar por isso assim, ligeiramente, por alto, correndo. Tem que analisar, raciocinar, ver que realmente isso é assim. A fidelidade independe até mesmo do amor. Você não vai ter um casamento normal se casar-se sem amor, sem atração biológica. Você poderá ter até um casamento neurótico, controvertido. No íntimo você não é completa, não é completo, não é realizado. Mas vamos assim colocar isso entre parênteses. Você tem o vírus da fidelidade. Vamos dizer assim, não é? O dentista falou para mim: o senhor tem uma bactéria muito boa nos seus dentes, que falta em muitas outras pessoas, que às vezes a gente tem que transplantar, passar de uma boca para outra. Isso é uma bactéria, é um vírus, é uma bactéria, mas ela é benéfica, né? Então vamos dizer assim, que com licença, né, da fidelidade, que ela é uma virtude, ela não é um vírus, mas é aquela coisa que está impregnada na pessoa e que vai sempre estar ali, desenvolver, como o vírus da infidelidade. Está sempre ali, mais cedo, mais tarde, de vez em quando, está escorrega daqui, escorrega dali. Há pessoas que caem uma vez só. E por isso elas serão julgadas o resto da vida. Há pessoas que a queda delas serve para levantamento de acordo com as Escrituras. Você não tem que julgar uma pessoa porque ela caiu, tropeçou uma vez, e condená-la o resto da vida por aquilo. Não quer dizer isso, que ela tem o vírus da infidelidade, não é isso. Há pessoas que, uma vez tendo uma oportunidade, elas se tornam as pessoas mais fiéis do mundo. Isso tem que ser compreendido. Agora, sem um mínimo de entendimento naqueles dois planos primeiros, pelo menos um pouco de entendimento, a fidelidade nos dias atuais torna-se quase impossível. Por quê? É a questão da vingança social. Eu já encontrei, vocês sabem que eu não trato com irmãs, não é só daqui. E eu já encontrei muitas mulheres na vida tratando de vingar de seus maridos. E isso tornou-se social. Agora, nós vamos devagar assim, para ficar bem cravado.
é preciso que haja entendimento naqueles dois planos, da atração biológica, da atração da fisionomia, do físico. Por que não dizer claramente atração sexual? E do amor. Pelo menos entendimento sobre isso. Porque tendo entendimento, você pode descobrir o mínimo das coisas na pessoa. Eu vi essa semana, dentro de um rancho, nós vimos, dois rapazes, adolescentes. O pai entrega uma balsa no garimpo. Eles estavam ali no ranchinho, sobre um aterro que os bandeirantes ainda fizeram, pesando ouro. Agora aquela balancinha pequenininha que um palito de fósforo faz uma diferença enorme. E aquela porçãozinha de ouro de um lado e um pezinho do outro, aquele pezinho igual de açougue, só que a coisinha mais bonitinha, pequenininha mesmo, pesando gramas. Eles são peritos nisto, eles são pacientes, eles mergulham entre pedras, arriscando a vida, fazem buracos enormes de 6 metros num rio, tirando pedras e pedras, extraindo as mínimas porções, gramas, 4 gramas, 3 gramas de ouro. Há pessoas que são assim, mergulhadoras para extrair males dos outros, defeitos, ferrugens. Mas já outras que vivem investigando as boas coisas. E não é possível que 2 seres possam viver juntos, comerem juntos, dormirem juntos, e não descobrirem nem um pouquinho de ouro naquele outro lado, naquele poço. O que é isso? E ali eles dão suas vidas. Eles não vêm para as cidades. E eles são fiéis na medida. E eles mergulham buscando graminhas de ouro. O verdadeiro amor se baseia, isso aqui é importantíssimo, se baseia em eleição. Eleição seletiva, individualizada, que torna a fidelidade possível. Então, aí vem um rapaz de Chicago, aquele moço muito rico, um homem público, olha, rico, solteiro, rico, mulher chove em cima dele, todo mundo quer casar com ele, pega até psicose. Se ele cumprimenta, está dizendo, olha, ele está para mim. Eu tenho encontrado pessoas, eu tenho uma pessoa hoje, muito conhecida, aqui não é da mensagem, presa num quarto. E eu me lembro, porque é minha parente, que um homem que era advogado, ficou viúvo, deputado, muito educado, a cumprimentava quando ela passava. Fulano, como vai? Você está boa? Tudo. E aquela cordialidade com ela, amigo da família, tudo. Ela arrumou enxoval, fez tudo. O homem casou com outra muito feia. Ele nunca pensou em casar com aquela pobre criatura. Mas arrumou enxoval e perdeu a cabeça, ficou doida. Doida mesmo. Compreende? Agora, quantos que seriam bons maridos para ela, que passaram por ela, mas não tinha a posição, porque ela sempre foi meio, né, ela enxergou para cima assim, que seriam bons,
tantos. Mas isso é normal. Então o rapaz de Chicago era um homem que tinha... Mas entre todas vocês que conhecem a história, ele elegeu uma. É claro, pelo seu caráter, não foi pela sua beleza. Ele estava enjoado daquilo. Porque isso causa nojo até certas horas. Certas horas causa nojo. Esses homens públicos, esses cantores, eles sofrem. Esses artistas, esse povo, sofrem porque as pessoas se rebaixam demais nos seus pés. Se diminuem demais. Se vulgarizam, ficam vulgares até. Por causa de suas posições, bem entendido. Se eles não tivessem tais posições, elas não queriam nada com ele. Ou com eles, não é? Então é o caso daquele rapaz. Ele tinha que selecionar, fazer uma eleição seletiva. Agora você que conhece a história, sabe que ele chegou lá na fazenda, no rancho, estava aquela festa, as 3 primas ricas, para as quais a prima órfã trabalhava, e ele, cansado daquela lisonja, aquele tratamento, existe um tratamento que você percebe que ele é uma lisonja que você está recebendo, e há pessoas que não gostam disso. Aquilo faz afastá-las mais. O que você gostaria de ter era outra coisa, era compreensão, era outra coisa muito diferente daquilo. Então há certo tratamento que você não gosta dele. Você entende que aquilo é um fogo pintado na parede, que aquilo não é uma coisa permanente, não é uma coisa durável, não é uma coisa para qualquer momento da vida. Aquele tratamento não é na hora da contradição, na hora que você está ferido, machucado. Ali então é que caberia aquele tratamento. Mas então ele estava cansado daquilo, e ele fez uma seleção, ou uma eleição seletiva. Ele selecionou. Eu não acredito que ela seria a mais bonita, que ela era a mais bonita. O fracasso do homem está nisso. Agora é claro, perfeitamente claro, que ele tem que ter uma atração por ela. Então, essa fidelidade se torna impossível se não houver essa eleição seletiva. O que de acordo com o casamento e divórcio, nós poderíamos dizer aquilo que o irmão Branham disse, casamento e divórcio 236. Aquela revelação no seu coração de que você é dele, de que você é dela. Aí é onde você vai, não somente numa fase da vida. Montes te fazem lembrar dela, rochas, pássaros, água, árvores, animais, tudo faz lembrar. Porque nós já aprendemos que ela está dentro. Oxalá que isso seja perene até o fim. Todos os instantes ela está presente. É a subjetividade. Ele está dentro dela. Ela está dentro dele. Onde quer que vá. Daí 10.000 quilômetros, seja onde for, na planície, nas montanhas, no ar, no mar, na terra, seja onde for, ela está dentro. É Cristo em vós, esperança da glória. É o que eu quero dizer,
É isso que esse estudo, o nosso estudo sobre o casamento, não está preso somente à solução de problemas conjugais. Preste bem atenção nisso. Como que querem consertar o mundo. Endireitar o que está torto. Eclesiastes 7:13. Há muitas coisas, há muitos espinhos na vida que Jesus não vai tirar. E que por falta dessa seleção, dessa eleição seletiva, você vai ter que enfrentar aquele casamento até o milênio. O irmão Branham disse, há casamentos que não podem ser consertados aqui. Você vai ter que suportá-lo até o fim. Você vai ter que suportá-lo até o fim. Aí Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho de você não. Agora, nós estamos analisando fatos, realidades concretas da vida. Isso não é apenas teoria, coisa de banco, não é? Coisa de escritório. Então, vejamos isso. A fidelidade se torna praticamente impossível se não houver uma eleição seletiva. Então, Jesus Cristo elegeu a sua noiva. Ele amou Jacó. Desde antes, lá no ventre de sua mãe. Paulo disse, então Deus faz acepção de pessoas. Ele diz, bom, Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Só que Ele amou a Jacó. E aborreceu Esaú antes mesmo de qualquer um deles fazer bem ou mal. Então Ele teria que assumir esse Jacó, porque Ele o elegeu. Jesus elegeu a sua esposa desde antes da fundação do mundo, mesmo conhecendo seus defeitos, mesmo conhecendo as suas jacosadas. Ele sabe como tratar com ela. Há um vale esperando por ela. Agora, Jesus, não, por causa disso, ele não vai ficar atrás da mais bonita. Eu estava analisando isso, olha, na viagem eu estava comentando isso. Há tantas seitas, religiões tradicionais, milenares, mais bonitas, muçulmanos da lição de moral. Lição de moral. Um muçulmano, um rapaz, disse para mim, eu namoro minha esposa desde os 7 anos de idade. Me casei com 23 anos, nunca peguei na mão dela. E aquela mulher que tinha voto para trair o marido, aquele líder disse para ela, não basta, você não tem que deitar com outro homem. Basta você levantar um pouquinho da sua saia, que cobre os pés. Um pouquinho, um palmo para cima do tornozelo, então você já traiu o seu marido. E o profeta disse que quando aquela moça loira de cabelos longos estava tocando piano em uma de suas reuniões, e que ela saiu dançando no espírito e o piano continuou tocando sozinho, o grande curador, o Espírito Santo tocando. O Espírito Santo toca piano para ele. Ele disse assim, eles têm coisas que nós não temos, os Quakers. Não veem televisão, não tem rádio, vestem-se de preto, não andam de automóvel, carruagem. Isso eu vi pessoalmente. Tentei tirar fotografia deles, eles não pararam. Isso quer dizer, religiosamente, formalmente, são muito mais bonitos. Uma freira tem uma vida linda, às vezes vai para o convento, não é só porque se perdeu. Ela vai por chamada mesmo, e entrega a sua vida completamente naquele serviço, recluída a vida toda. Elas têm as peles mais bonitas do mundo, porque não bronzeiam, não queimam o sol.
Agora, são bonitas religiosamente, mas Jesus não é esse volúvel que vê uma mais bonita, porque a sua está desgastada, está enrugada, está com defeitos, está falhando. Ele vê uma muçulmana ali bem vestidinha, lá embaixo, a saia arrastando o chão, nunca corta seu cabelo, nunca passa esse batonzinho disfarçado nos lábios, nas unhas, esmalte. Jesus então fica assim, aquela lá é mais bonita. Ele tem a ver com aquela que ele elegeu e selecionou. Você tem a ver com essa mulher que você elegeu para ser sua esposa, a mãe de seus filhos. Você foi quem a elegeu. Foi você quem o elegeu para ser seu marido. Então não tem ninguém mais bonito que ele. Não tem ninguém melhor do que ele. Porque você vê um tratamento ali de um parente, de um cunhado, de um tio, de um primo, que você gostaria de ter, de um amigo. Aí já fica, por que meu marido me trata daquele jeito? Aí começa a coisa. Jesus não é assim. O amor dele é seletivo. Ele selecionou para si pessoas perfeitas. Lá na grande ceia não foi mancos e aleijados. Mas ele os elegeu. Agora você elege essa mulher, mas eu pensei, pastor, que ela ia cuidar da minha roupa direitinho. Ia pregar o botão quando arrancasse, ia manter minha roupa limpa, porque eu já tinha problemas. Eu tinha que lavar minha roupa quando chegava em casa. Passava a roupa, ficava toda amarrotada. Agora eu chego, está do mesmo jeito. O que valeu esse casamento? Só aumentou a responsabilidade. Por que você não sentou com ela? Eu disse, olha, minha filha, você sabe cozinhar? Você sabe afogar frango? Pastor, a mulher vai cozinhar, o frango fica nadando dentro da piscina. Feijão fica igual o Veras fez ali no mato outro dia. Olha, uma piscina com aqueles grãos nadando lá dentro. Bom, meu filho, você elegeu. Esse foi o tipo de mulher que você elegeu. Agora você quer casar e experimentar primeiro. Bom, se ela sabe pregar botão. Por isso, vocês deviam estar mais ocupadas, porque são fraçõezinhas, detalhezinhos, que o homem pode até liberar. Mas lá no fundo dele tem um reclame, tem um clamor, que empregada não substitui, não. Ela pode fazer até melhor que a mulher. Na comida, no fogão. Os homens sabem de que eu estou dizendo. Ela pode estar lá fora ganhando uma fortuna. E ele pode estar plenamente de acordo com aquilo. Subjetivamente. Mas objetivamente, lá dentro, lá no Éden, do Éden para cá, há uma estrutura, uma constituição que reclama. É um fundo que clama. Portanto, se vocês pensassem mais nisto, vocês teriam mais possibilidade de serem felizes, mais felizes. Eu pelejo para ser mais, correr mais depressa, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, fixa nisso. Vocês que estão anotando, quando a gente perguntar, você vai responder logo, né? A fidelidade se torna impossível se não houver uma seleção, uma eleição seletiva individualizada. Você, entre tantas, escolheu uma. Por eleição, você elegeu. O irmão Isaías elegeu essa menina.
com a qual ele ficou noiva foram apresentados hoje. Entre vocês todas. E por muito tempo ela nem sonhou com isso. Ela não sabia. O porquê dos transtornos e possíveis dificuldades dela estar sentada aqui. Como você está também. Você hoje também não está sabendo. Mas ela a elegeu. A selecionou. Não querendo dizer que ela é a melhor de todas. Que ela é a mais bonita de todas. Não é isso. Fidelidade, porém, veja aqui, ó, presta atenção. Isso aqui é profundo. Não é um direito de propriedade. O grande engano está nisso aí. Você pensar que o amor dá direitos, entre aspas, direitos de propriedade sobre o outro. Ora, isso é simplesmente funesto para o casamento. Isso acaba com o casamento. A mulher não pode encarar, sem cair no extremo da sua emancipação mundana lá de fora, sem cair. Mas encarar o casamento como se ela fosse sempre uma parte prejudicada. A única que tem a perder. E por isso ele tem que pagar. Isso é uma cobradora eterna do marido. Amor cobrado não presta. Amor cobrado, carinho cobrado, atenção cobrada, cuidados cobrados. Ele tem em si a responsabilidade de cuidar dela. É o sentimento de responsabilidade está nele. Então você entender que seu amor é um direito de propriedade. Gente, olha, um marido que a mulher tem que ficar pegando o colarinho dele. Onde vai tem que ficar com os olhos em cima. Que casamento é esse, meu Deus? Uma mulher que vai cuspir ali fora, o marido já... O que você foi fazer lá na janela? Agora, isso aí não é como se você tivesse adquirido um objeto. O sentimento de responsabilidade te leva a cuidar dela, a cuidar dele com satisfação, que foi um sentimento indispensável que há no casamento. É a satisfação. É a satisfação de ser dele. É a satisfação de ser dela. Você olha de longe e fala, mas ele sofre com ela. Pergunta para ele, não, eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu sou satisfeito. E os parentes, a irmã, o irmão, os cunhados, a mãe, a sogra, sei lá quem, de forma mas ele sofre com aquela mulher. Não, eu não sofro não. Ele não percebe o sofrimento. Aquela coisinha ranzinha, ciumenta, preguiçosa. Dá 8 horas da manhã, 10 horas ainda está com remela nos olhos. Ele gosta dela. Ele tem satisfação com ela. Aí diz, bom, mas olha um gosto que é uma carrada de abóbora. Agora nós vamos ver aqui a base ou bases para motivações para a fidelidade. Então tem que haver motivações para a fidelidade. O irmão Branham diz assim, que aquela irmã, aquela moça casou-se com um rapaz que era novo convertido, ele tinha apenas 2 anos. Você chega um rapaz que você não espera nele ser batizado ainda, né? Mas ele tinha 2 anos apenas
de convertido. Então era novo convertido. Ela disse, olha, eu sei que você veio de uma vida pecaminosa lá de fora, coisa e tal. Se acontecer alguma coisa com você, se você cair por aí, não se vá de mim. Eu estou pronta para te perdoar e te ajudar nas maiores dificuldades. E franqueou para ele, como diz, olha, eu casei com você sabendo. O profeta disse que ele diz assim, como que eu vou fazer um mal contra uma mulher dessa? Que fira uma confiança, um sentimento desse. Ele não teve coragem, nunca. Por quê? Ela motivou a fidelidade. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, as mulheres curiosas, inquiridoras, não vão muito longe, não. Cuidado, tome cuidado. Não vão muito longe em seus casamentos. Aqui, ó, bases de motivações para a fidelidade. A. Impregnação. É uma espécie de condicionamento psíquico procedente do companheiro que faz com que somente estímulos visuais, auditivos, táteis, o que você pode pegar? E odoríficos, cheiros, procedentes do companheiro ou da companheira, de eleição, bem entendido, companheiro, companheira de eleição. Olha, isso aqui é simplesmente maravilhoso, gente. Isso foi religioso. Um casal que se elegeu entre si, rebenta o que rebentar, eles vão chegar lá no fim juntos. É Cristo e a igreja. O que tiver de consertar, ele vai consertar. Mas tem que chegar lá no fim com ele. Porque ele a elegeu. Ele a elegeu. Então, tudo isso provoca desejo e emoções. Eles dizem, eu vou cuidar um pouco do meu visual. Ora, gente, é certo que existem os extremos. A mulher tem que conhecer o homem barbudo, suado. O homem tem que conhecer a mulher, sua mulher suada. Hoje não se fala mais em batedor, né? Parece que seria até desumano, né? Falar em batedor de roupa. Elas quase não morriam de infarto, porque bater roupa, lavar roupa, né? Elas tinham muito mais saúde. Eu só sei isso. Elas tinham 10, 12, 15 filhos e chegavam à velhice com 80, 90 anos. Esse é o desafio para a ciência, né? A modernidade. As máquinas, as coisas vieram diminuindo o tempo de vida e a saúde. Alimentação, isso não precisa nem comentar mais. Será o desafio está na cara, está diante de nós e nós continuamos rebeldes nesse sentido. Por isso elas têm que ficar lá na margem do horto lá, queimando as banhinhas, andando por lá, porque não tem roupa para lavar. Não tem nada para fazer. É só escrever outra coisa. Então, tem que cuidar do visual. Olha, as coisas, o auditivo, o que se ouve do companheiro, o que se ouve da companheira, gente, tem hora que a gente fica importuno. Por isso o irmão Brando disse, eu não quero ser um velho rabugento, homem aposentado, fica só dentro de casa, fica rabugento. E isso aqui, e aquilo ali está fora do lugar, isso aqui, essa galinha, essa lâmpada acesa, isso aqui, oh, você está demorando demais no banheiro aí, está gastando energia, isso aqui. Olha o grão de arroz aqui no chão. Você sabe que fica mesmo. Vocês não sabem quanto custa. Quem não paga, não apaga, né? Tá certo. Ter preleções em casa. Dizer, gente,
a energia, a lâmpada acesa sem necessidade, além de estar gastando mais energia, diminui o tempo de vida da própria lâmpada. Aquele tempo que aquela lâmpada ficou acesa sem necessidade, é igual a motorista de carro que liga a seta, esquece, liga a seta sem necessidade, e fica aí antes no sinareiro, aí, com o pé na embreagem, com o outro no acelerador. Me dá uma agonia aquilo. Que não está sabendo o que está saindo no escapamento lá. Está saindo dinheiro. Carro afogado toda a vida. Não está sabendo que isso no fim do ano são parcelinhas, pequenas parcelas que fazem as grandes somas. Tudo isso sabe, tem preleções. Agora, essa rabugice o dia inteiro. E essa mulher rixosa, queixosa, que fala a noite toda. Misericórdia. Salomão disse que Deus me livre dela. Eu prefiro comer cebolinha num rancho de palha com uma mulher que não é rixosa, do que morar numa mansão com uma mulher rixosa. Assim disse Salomão, né? Em outras palavras. Essas coisas, o próprio cheiro, até que eu vou deixar isso. Vamos deixar do companheiro, da companheira de eleição, provocam desejos e emoções, ou seja, reações amorosas. Existem sentidos que eles exigem correspondência. O olfato percebe o mau cheiro. O olfato percebe o bom cheiro. Você entende? Agora faz isso, esse paralelo aí com Cristo e a igreja, o bom cheiro que Paulo falou. Deus gosta do bom cheiro. No incenso que é queimado e sobe até as suas narinas, que é o sacrifício da sua vida, um coração quebrantado e um espírito reto, o qual o Senhor não despreza. Então, olfato é olfato. Dificilmente uma pessoa percebe o seu próprio hálito, porque ela está acostumada com aquilo. Quem percebe é o outro. E os descuidos, em vários aspectos da vida, tiram, quer dizer, não acabam com o casamento, mas tiram desejos e emoções e neutralizam reações amorosas, de acordo com cada etapa da vida. Isso pode realmente provocar um certo desvio, um certo desânimo, quando aquele parceiro está em direção a ela ou a ele, com exclusão de qualquer outro. Olha, às vezes, me permitam, tem mulher que tem tristeza de chegar à noite. Chega o caso, sim. Tem trauma. Fica embromando pela cozinha, enrolando no serviço doméstico, lavando vasilha e fazendo coisa, e o embroma o mais que puder. Tem trauma de ir para o quarto. Tudo por causa de ignorância, estupidez do homem. Morreu aquela atração, ela nunca vai ser infiel, ela vai ser fiel até a morte. Mas ela não usufrui das emoções que um casamento tem até o seu último dia. Ele não usufrui. Por outro lado, porque isso acontece dos dois lados. Então você não tem que viver preocupada. Existe o centro para tudo. Eu espero, nós estamos num auditório misto, então a gente não pode minuciar tudo. Mas vocês entendem, existe o centro para tudo.
aquele cuidado que não neutraliza, que não interrompe aqueles momentos de reações amorosas entre si. Isso alimenta o sentimento de fidelidade um ao outro. Não resta dúvida. Agora, a letra B vem exatamente a satisfação. Veja, é a segunda base para a fidelidade. Vamos sempre observar. O caráter daquela mulher cristã é esse, é o de Deus. Sendo infiel, eu permaneço fiel a... Se formos infiéis, ele permanece fiel. Isso não tem nada a ver se cheira mal, se cheira bom, se fiel, uma vez fiel, fiel para sempre. Não é certo? Agora nós estamos estudando aquilo que é racional, como Paulo disse, o leite racional. Leite racional é ensinamento racional. Então, a satisfação é a segunda base para a fidelidade. Deve ser compreendida como uma necessidade ampla. Ampla. Ajustamento normal no casamento passa pela compreensão dos diversos significados que se tem da satisfação, ligada ou não à necessidade imediata do prazer, independentemente do prazer sexual. Há uma satisfação de viver e conviver com determinadas pessoas, amigos. O profeta chegou a dizer, dá dor no coração na hora de separar, de sair de determinados ambientes, lugares. A gente viaja, sai com o coração olhando para trás. Entende? Então isso independe às vezes até do prazer. É uma satisfação de estar juntos, é uma satisfação de viajar juntos, é uma satisfação de comer juntos, é uma satisfação de dormir juntos. E havendo essa satisfação recíproca, não há por que meter cunha no meio, tentar uma aventurinha ali. Todo homem sabe que a mulher da aventura não corresponde com a sua mulher, como sua mulher. Toda aventura extraconjugal, extracasamento, é frustrante. Então não lhe interessa isso. É preciso que isso seja um culto racional, realmente, como disse Paulo. Não há nenhuma pessoa melhor no mundo para ele que lhe causa mais satisfação do que a sua esposa, do que seu marido. Às vezes eu tenho encontrado irmãs que são inconsoláveis, por mais que você dê para elas de Bíblia, de mensagem, porque elas não podem de maneira alguma aceitar o rompimento da parte dele no casamento. Ora, se elas aceitassem passivamente, sem nenhuma reação, sem nenhum trauma, sem nenhum choro, sem nenhum desespero, teria alguma coisa errada com elas. Por isso que essa mulher está lutando, meu irmão. É por quê? Porque ela é fiel, ela ama, ela tem satisfação com você. Não tem um homem que faça, que tenha aventura extraconjugal, que tenha paz no espírito, que tenha satisfação no espírito. Ele está satisfeito. Não, não tem. Agora, isso, não precisa nem fazer menção da mulher, é claro. Então veja, está essa satisfação, ela está, vamos dizer, ela é independente até
da necessidade imediata do prazer. Porque, olha, é um pouquinho só de experiência, casais novos, principalmente, maridos. A necessidade do prazer, eles encaram como uma emergência tão grande, que sacrificam a satisfação depois. Não vai morrer se deixar para amanhã. Não vai acabar se só pode a semana que entra. O importante é não sacrificar a satisfação da vida com ela. A satisfação da vida com ele. Paulo disse em 1 Coríntios 7 que isso deve ser analisado mutuamente e perder uma certa vergonha de dialogar determinados assuntos íntimos. Vai dialogar com companheiras, que por sua vez já vai contar para outras. Vocês sabem que nem todos os pais têm a devida capacidade para orientar determinados assuntos. Precipitam as filhas, mães que precipitam as filhas, que se tomassem das suas experiências amargas, com sabedoria, para dizer para suas filhas: olha, não é assim, eu fiz assim, por isso eu tenho sofrido tanto, como vocês sabem. Não é assim, não é por aí, que é o termo que se usa muito hoje, não é por aí, é por aqui, minha filha. Por aí eu entrei, e por aí eu trago as marcas que você conhece. O pai chamar o filho e dizer: não é por aí, meu filho. Então você entende, o atendimento do prazer não pode ser confundido com a satisfação do viver. Eu entendo bem, eu entendo, agora que é a hora do bem, é a hora que o bem soa melhor no ouvido dela. É a hora que o amor, meu amor, soa melhor no ouvido dela. Eu entendo. Eu entendo. Isso aí dá uma satisfação de viver a dois e uma segurança tão tremenda que alimenta a fidelidade, sem que essa fidelidade seja alvo expressivo, visível, consciente. Você não está lutando por fidelidade como se fosse uma infiel, como se fosse um infiel lutando para ser fiel. Não, não há esse tipo de luta, gente. Não pode haver esse tipo de luta. Paulo sempre relacionou isso com a igreja e Cristo. Cristo e a igreja. A reverência, olha, o temor, a reverência, o respeito, se torna uma parte do caráter dela. Muitos homens são culpados de não serem reverenciados por elas. Olha, qualquer homem de bom senso se constrangeria de ter uma mulher humilhada a seus pés, sendo mais uma criada, uma escrava dele do que uma esposa. Jesus Cristo não faz isto. Ele se sentiria constrangido. Por isso você encontra um William Branham de avental, ajudando a esposa a lavar as vasilhas. Ora, uma casa dessa só podia ter satisfação. Ou era só na cama. Louvado seja Deus mesmo. Aleluia. Esse sentimento de satisfação não está preso ao prazer. Eu tenho que falar entre linhas, ao prazer. Gente, comumente,
veja, até entre amigos, entre irmãos, é natural que nós entremos até em conflito, esquentemos a cabeça um do outro, mas quando você vê, quando cai aquele sentimento de compreensão, que atmosfera gostosa acontece ali naquela hora. Aí cai um sentimento de satisfação um com o outro. Você precisa estar satisfeito com Cristo. Por que a igreja estava satisfeita dentro da arena? Com leões, bocarras abertas, rugindo. E ela satisfeita com Cristo. Você não pode entender por que uma mulher sofre. E quantas delas dizem: ah, aquele tempo que eu não tinha sofás, não tinha um som bonito dentro de casa, não tinha uma casa boa, era um barraquinho, e tinha uns banquinhos, e uma prateleirinha, e um potinho d'água ali. Que tempo bom antes dele prosperar. Que tempo tão feliz. Eu era feliz e não sabia. Tinha satisfação. Era uma luta compartilhada, era de mãos dadas. Mas ele cresceu. Chegou o telefone, chegou o carro. Chegando o carro, telefone e outros meios, então chegaram as possibilidades das aventuras. Facilitou muito mais as coisas. E a satisfação do velho casebre se foi. Por isso Davi, Paulo, a Bíblia toda diz: não tem inveja dos que prosperam, porque a prosperidade separa o homem da sua mulher, separa o homem de Deus. Separando de Deus. Não tenha medo de ganhar as coisas juntos, não. Por favor, não vá a extremos. Mas prossigam como o índio, dando um passo e 9 olhadas. Por isso que eu digo, às vezes, quando a festa está muito boa, você tem que sair dela. E quando um lugar, uma coisa começa a me dar muito prazer, e eu conto isso como um testemunho. Eu tinha uma terra aqui embaixo que o irmão Israel brincava: a gente não sabe se isso aqui é água ou se é terra. Bom, lá eu até desejava a palavra falada para fazer um montinho. Falei: o irmão Brana chegasse aqui, ele fala: ô irmão Brana, fala aí para a terra subir um pouco aqui, 1 metro só. Aí pronto, dá condição de vida aqui para os meus irmãos que moram aqui. Mas não tinha jeito, não tinha a palavra falada, o que eu fazer? E o próximo enchente não dava tudo. Agora, irmão Juraci Cardoso, irmão Luiz Correia, muito tempo trabalhando, adquirem uma posse, para lá de Minas Sul, no caminho de Cavalcante. Então, é o retrato da minha vida, de um extremo ao outro. Estava lembrando, uma Haroldo lá. O retrato da minha vida. Só lá a gente chorava. Precisasse de um chá de pedra, morria. Aqui é só pedra. E é só montanha. Só montanha. Você não queria montinho? Então toma montinho agora. Ó, só isso. Ninguém vai lá de carro normal. Tem que entrar num calhambeque, lá com o irmão Luiz Correia. Todas as vezes esse trem tem que quebrar no caminho. Mas vai ficando tão bom, que olha, cuidado. Quando está muito bom é melhor vender. É melhor jogar fora. Mas isso não é chantagem, não. Pode deixar que não é chantagem. Mas veja aqui, ó. Se você adquire satisfação num lugar, olha, a sua presença é símbolo de fidelidade. O homem
na hora certa em casa, representa o quê? Fidelidade. Ele viaja, tem o costume de viajar, chega naquela hora. Ele começou a atrasar e dar muita explicação e coisa e tal, daqui a pouco, você já, o que está acontecendo? Quer dizer, ele na igreja é fidelidade com Deus. Ele começou a falhar nos cultos. O que está acontecendo? Você entende? A sua presença significa fidelidade. Não quer dizer que a sua ausência queira dizer infidelidade. Porque ele tem que se ausentar fisicamente. E mesmo a ausência dela. Mas veja, se alcançou uma satisfação em nível mais amplo, com o companheiro ou com a companheira conjugal, se a relação é gratificante, não haverá nenhuma razão para se buscar outro parceiro, outra parceira, fora do matrimônio. Uma vez que o casamento, agora para nós, uma vez que o casamento, segundo São Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, por causa da prostituição, cada homem deve ter a sua mulher. E a mulher precisa tratar. A mulher precisa se conservar. Porque ela foi dada para livrá-lo da incontinência. Precisa se cuidar. Eu já pus irmãs à disposição da assistência médica nossa. Se você vai tratar, vai cuidar disso. E se não quer tratar, então tem alguma coisa errada com seu espírito. E você poderá ser repudiada pelo seu marido. De acordo com o casamento e divórcio. Pelo menos a razão não existe. Porque você pode se sentar no banquinho da sua consciência e conversar com ele, mesmo na ausência dele, dizer assim: fulano, eu faltei com você, mesmo dentro do âmbito normal da vida conjugal. Eu estou infringindo 1 Coríntios 7, a Bíblia Sagrada aqui, eu infringi, eu não fiz tudo. Essa é a parte da razão, esse é o racional. Ora, irmãos, por isso é que Deus não gosta de nada por força nem por violência. Deus não gosta. E se Ele não gosta, o homem também não gosta. Ele pode usar disso, ele pode fazer da esposa uma escravinha dele. Mas aquilo que vem, aquela parte dele que vem de Deus, não gosta daquilo. Ele está em choque com o seu próprio princípio. Não tem jeito. Olha, nós temos que parar, já excedeu o tempo. E não vai dar para terminar nem mesmo o sentimento da satisfação. A menos que eu corra aqui, né? Então aí nós temos 1 Coríntios 7. Existem todas as possibilidades de sermos fiéis quando encontramos um ser com o qual se consegue ter a impressão total. Por isso você nunca deve quebrar, descuidar daquela impressão que seu marido tem de você, que sua esposa tem de você. Você precisa cuidar disso. Essa impressão, mesmo que ela seja parcial. Por quê? O que acontece? Isso traz um apaziguamento dos nossos impulsos internos, que muitas vezes são destrutivos, e que por sua vez também existem em todos os seres. Isso é do humano. Ninguém tem que dar instrução para um cavalo como viver com a égua. Não tem que haver seminário, estudos para ensinar um cachorro, me permitam, com perdão da ilustração grosseira. Mas não tem que existir um seminário para ensinar um cachorro a conviver com uma cadela,
Mas o homem precisa. A mulher precisa. Por quê? Isaías não disse isso? O boi conhece seu possuidor. O jumento conhece a sua manjedoura. Mas o homem não tem entendimento. Paulo diz: coabite com ela com entendimento. E a maior parte do sexo está na cabeça. Os homens, me deem permissão mais uma vez, irmãs, os homens tarados, a tara está mais na mente. Isso é comprovado cientificamente. Por isso ele é responsável pelos seus excessos. É mente. Entrou para a mente, é aberração na mente. No casamento conjugal compartilhado, veja, o outro, quer dizer, auxilia a apaziguar nossas inquietações e tensões e complementa nossas deficiências. Complementa, não dá para minuciar, mas complementa. Ela não é aquela fingida, mas ela sabe como ajudá-lo. Ele não é aquele mecânico da coisa, mas ele sabe como complementar, como ajudá-la. Ele sente mais prazer em vê-la ter prazer do que ele mesmo ter prazer. Então ela deixou de ser uma máquina. E tudo isso provoca apego, fidelidade, aconchego, satisfação, sentir bem estar junto. Veja então, e assim então, existirão todas as possibilidades de permanecer fiel. Essa é a parte racional. A parte cristã é essa: sendo infiel, permaneça fiel. Conhece-se então a denominada fidelidade liberada, que permite o amor durável. A fidelidade liberada, o que deveria ser? É aquela que o irmão Branham disse: você não tem que pegar no colarinho dele na hora que ele sair de viagem. Olha, se você flertar com uma mulher lá, eu te largo. E você não vai sair na janela e ficar olhando o vizinho de frente. Uma mulher, ele sabe que ela não vai fazer isso. Não se pode, porém, conceber fidelidade, vida conjugal, duradoura, bem entendido, com ausência de tensões, ausência de crises. Não. Só porque não há tensões, não há crises. Ausência, não. Para alguns, da fascinação do desejo, isto é, de vida diferente do que está vivendo no casamento. Não, isso... Domingo próximo, se Deus quiser, a gente volta um pouquinho aqui para continuar agora na lucidez. Compreendido? Amém? Eu estou com 10, como é que é? 18? 17 do 10/93.